Mais um conto do Machado de Assis que eu li e eu trouxe aqui para nós conversarmos e divagarmos. Eu estou falando do conto O Segredo da Augusta. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixa o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal. Agora, indo direto ao assunto do vídeo, deixa eu pedir para vocês um pouco de desculpa aí de antemão, porque eu estou com a garganta inflamada, mas eu tenho que gravar o vídeo para dar continuidade aqui, né? Senão fica ali a segunda-feira sem o vídeo, né? Como de costume, eu sempre posto vídeo nas segunda-feiras aí. Nas segundas-feiras, né? Então, começando a falar deste conto, este conto chamado O Segredo da Augusta é um conto bem curtinho, tá? É um conto que você lê bem rápido ali, bem rapidamente. É um conto que se encontra na coletânea de contos chamada Contos Fluminenses. É o quarto conto do Machado de Assis que eu li, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Para começar a falar deste conto, eu preciso aqui apresentar alguns personagens para vocês, tá? Para poder explicar com maior clareza. Para um conto, este conto aqui, na minha opinião, envolve bastante personagens para um conto rápido, sabe? Então, vou começar a falar de alguns personagens para vocês aqui. A primeira personagem que eu vou falar se chama Augusta. A Augusta, ela tem cerca de 30 anos, é uma mulher muito vaidosa, é uma mulher que, de verdade, ali nós podemos dizer que ela cultua muito a sua beleza, ela se preocupa muito com essa beleza que ela tem, sabe? Ela se preocupa tanto que ela gasta até uma boa parte do dinheiro da família cuidando da sua beleza, comprando roupas, vestidos, maquiagem e cuidando de outras formas da beleza, né? Só para deixar que essa informação na frente vai fazer um pouco de sentido. E nós também temos o personagem chamado Vasconcelos. Vasconcelos é o marido da Augusta. O Vasconcelos, ele é um personagem típico personagem machadiano, aquele personagem bon vivant, que não precisa trabalhar, que só aproveita a vida, aquele personagem que aproveita a herança, né? Ele dorme até tarde, acorda e depois das 18 horas vai para a bagunça de novo, vai para a balada novamente. Você vai perceber em determinada altura do conto que a Augusta até sabe de algumas puladas de cerca do Vasconcelos. Porém, ela não faz muito caso, ela não se estressa muito com isso, porque ela tem tudo que ela quer cuidar da beleza dela, quer cuidar da sua aparência, quer ter as coisas que ela precisa, então ela meio que não discute, deixa o Vasconcelos meio livre ali nessa questão. Você vai ver até que, aparentemente, parece que não possui um amor entre os dois ali, né? Mas terão ciúmes, né? Como um conto machadiano, você vai ver que não possui amor, mas mesmo assim um vai ter ciúme do outro, às vezes aí em determinada parte do conto. Nós também temos a personagem Adelaide, que é a filha da Augusta com o Vasconcelos. É uma menina que tem 15 anos e nos é apresentada como uma menina simples, uma menina meiga e uma menina inocente, que não sabe toda a realidade da vida e que também é uma romântica por natureza, e vocês já vão entender no decorrer do conto. Também teremos outros personagens, como o Gomes, que eu vou citar aqui no decorrer deste vídeo, o Lourenço, que é o irmão do Vasconcelos, tio da Adelaide, e outros personagens, tá bom? Então, começando a falar do enredo deste conto, este conto, nós podemos dizer que começa ali falando um pouco do Vasconcelos. Vasconcelos está vivendo a sua vida normalmente, acorda depois do meio-dia, para depois dar continuidade na sua vida boêmia, né? Então ele acorda, está fazendo as suas coisas e ele recebe uma visita. Ele recebe uma visita de um amigo chamado Batista. Batista é um personagem secundário do conto, tá? E o Batista chega ali falando com o Vasconcelos e indagando ele, dizendo o seguinte: o Gomes rompeu com a sociedade, diz que está mudado. O Gomes é um outro amigo deles, então nós podemos dizer que o Vasconcelos, o Batista e o Gomes ali são um trio que vivem na farra, ou que viviam na farra ali, aproveitando essa vida boêmia. Então o Batista chega falando isso pro Gomes, chega falando isso pro Vasconcelos, né? Chega falando que o Gomes rompeu com a sociedade, que ele está mudado, e ali cria um certo clima, eles querem saber o porquê que ele mudou, assim, né? E fica aquele suspensezinho, né? Que dura pouco tempo, e daí vai aparecer o personagem Gomes para conversar com o Vasconcelos. E o Vasconcelos, de pronto, já indaga ele. Como assim? Você mudou? O que aconteceu? Por que você rompeu com a sociedade? O que está acontecendo com você? E daí o Gomes diz: apaixonei-me.
mudei por causa do amor, estou apaixonado e resolvi mudar de vida. Ele fala algumas coisas nesse sentido. E daí o Vasconcelos cita, você se apaixonou por aquela mulher, aquela tal outra, ele cita algumas mulheres, aquela lá, não é nenhuma delas. Mas então quem é? Conte-nos, homem, conte por quem você se apaixonou. E daí o Gomes, ele começa a dar uma voltinha, começa a se enrolar um pouco, e quem lê um Machado de Assis já sabe que aí vem alguma coisa, né? E de repente o Gomes solta, eu estou apaixonado pela Adelaide. A Adelaide, se você não recorda, é a filha do Vasconcelos. E o Vasconcelos recebe essa notícia. Como assim? Pela minha filha? Pela Adelaide? Mas ela só tem 15 anos. E o Gomes fala isso e não sabe nem como reagir, né? Porque ele chega ali e dá essa notícia, o Vasconcelos recebe também, sem saber muito como reagir. Mas o fato que o Vasconcelos recebe essa notícia, ele não diz nem que sim, nem que não, ele não diz nada. E daí o Gomes se retira e o Vasconcelos fica ali, sozinho, né? Pensando nessa vida, pensando nessa nova questão, né? Nessa proposta de casamento do Gomes ali com a Adelaide, nessa intenção do Gomes de dizer que é apaixonado pela Adelaide e quer ter alguma coisa com ela, né? Então o Vasconcelos fica refletindo sobre isso, só que ele não tem muito tempo a refletir sobre isso, que ele vai receber uma outra visita, né? E você começa a perceber que a casa do Vasconcelos é bem movimentada, né? Mas essa visita agora já não é uma visita de amizade, né? É uma visita um pouco mais diferente, uma visita que vai surgir ali um outro problema para o Vasconcelos. Nesta visita, o Vasconcelos recebe a visita de um homem que aparenta ser um agiota. Vocês já vão entender por causa disso, né? Na realidade, é um cara que vem cobrar uma dívida do Vasconcelos. Eu disse ser agiota porque realmente aparenta ser um agiota e você vai entender lendo o conto. Então, esse homem chega, Vasconcelos, vim cobrar suas dívidas. Você tem que me pagar tudo que deve. Você está devendo muito e está na hora de pagar. E o Vasconcelos diz, não, mas não é hoje que vence, é outro dia. Não, é hoje sim, hoje é dia tal, essa data e vence hoje. Você tem que pagar essa dívida. E eu preciso que você pague hoje, porque eu já sei que você está endividado, que você tem problemas financeiros, então você tem que pagar. E o Vasconcelos diz, bom, mas eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro, não tenho o que fazer, não posso pagar essa dívida. Então, esse personagem fala o seguinte, então vamos duplicar a sua dívida. Duplique a sua dívida. O que você acha? Não, mas daí vai piorar a minha situação, como que vai ficar, né? Mas o fato é que o Vasconcelos não tinha como pagar essa dívida. Então essa pessoa que cobrou ali fez uma promissória, alguma coisa nesse sentido, e agora dobrou a dívida do Vasconcelos, né? Por isso que eu disse que esse personagem aparenta ser um agiota, né? Porque ele vai dobrar a dívida do Vasconcelos. Então, a dívida do Vasconcelos, que era de 9 contos de réis, se eu não me engano, passa a ser 18 contos de réis. Ou seja, agora a situação financeira dele ficou ainda pior. Ele tem mais um problema para resolver. Esse cobrador sai e o Vasconcelos fica ali, né, remoendo este problema, né, remoendo e tentando ver como que vai resolver este problema. Então o Vasconcelos sai, dar uma volta e pensar nisso, e de repente surge uma luz na cabeça dele, surge uma ideia. E ele lembra, o Gomes quer se casar com a Adelaide. Vou fazer o Gomes se casar com a Adelaide e assim ele paga esta dívida para mim. Assim ele me ajuda a pagar esta dívida, eu pego um dote, alguma coisa nesse sentido, e eu consigo resolver este problema. É isso que eu vou fazer. Então ele toma essa decisão, assim, do nada e tipo, sem refletir muito, sem pensar no bem da filha, sem pensar no bem da Adelaide, e vai falar com o Gomes. Chega lá no local onde o Gomes está, ele já fala, ó Gomes, eu pensei bem no que você disse e vamos casar, então você casa com a Adelaide, deixa você casar com a Adelaide. O Gomes fica até surpreso e fala, mas a Adelaide está sabendo disso? Ela quer também, não sei o quê. Bom, e o Vasconcelos, você ama ela? Ama ela? Então você vai se casar com ela, porque eu vou resolver essa questão. E o Vasconcelos fala isso pro Gomes e já sai dali, e agora ele vai ter que tentar resolver a situação desse casamento, né? Vai ter que fazer a Adelaide se casar com o Gomes. Então o Vasconcelos, ele chega na sua casa, encontra a Adelaide e agora vai tentar conversar com a Adelaide nesse sentido, né? Só que a Adelaide, como eu falei para vocês no começo do vídeo, a Adelaide é uma menina simples, é uma menina ingênua e que não entende muito das coisas, né? Então o Vasconcelos chega meio que falando com ela ali entre linhas, pisando em ovos, né? Ele chega ali e diz, ó Adelaide, você já tem 15 anos, a sua mãe se casou quando tinha 15 anos. E veja como ela é feliz hoje em dia.
já está na hora de você casar, por que você não se casa? E a Adelaide, aparentemente, como vocês vão perceber, uma das únicas personagens românticas deste conto, ou talvez a única personagem romântica deste conto, ela vai dizer, não, mas eu não quero me casar agora, eu quero esperar um pouco mais, eu quero conhecer alguém que eu amo, eu quero me apaixonar, eu quero casar com alguém que eu realmente goste. E o Vasconcelos, diante da urgência que ele tem, ele diz o seguinte, não precisa amar. O amar você vai amar com o tempo. Veja eu e a sua mãe como que foi o casamento. Então você aprende a amar com o tempo. Esse negócio de amar não é bem assim que funciona. E a Adelaide insiste, não, eu não quero casar, eu sou muito nova ainda, eu espero um tempo ainda. Então o Vasconcelos, diante da urgência dele de novo ali, ele meio que fala, não, mas você vai ter que casar, porque já tem até um pretendente para você. O Gomes quer se casar com você, você vai se casar com o Gomes. E a Adelaide, não, com o Gomes não, o Gomes, eu não amo o Gomes, eu não sinto nada por ele, eu não quero casar com ele. E a Adelaide diz isso e o Vasconcelos recebe isso, mas como de ultimato, assim, que ele precisa resolver essa situação logo, então ele meio que dá a entender que a Adelaide vai sim casar com o Gomes, vai falar, não, você vai casar e pronto, e encerra aquela conversa e dá as costas para a filha, para impedir que ela tente ali interpor ali o seu argumento para não casar, para impedir que ela tente virar essa conversa, né? Então ele sai e deixa a Adelaide ali. A Adelaide recebe essa notícia desse casamento surpresa, desse casamento meio forçado que ela teria que ter ali, sem ela querer, sem ela amar. Então ela fica frustrada, fica cabisbaixa. E aí aparece um outro personagem no nosso conto, o personagem chamado Lourenço, que é o irmão do Vasconcelos, tio da Adelaide. O Lourenço, ele vê a Adelaide daquele jeito, cabisbaixa, triste, e ele vai lá e interroga ela, ele vai lá e indaga ela, por que você está triste, o que está acontecendo, o que acontece com você, que você está desse jeito aí, cabisbaixa? Então a Adelaide explica, é o pai. O papai, ele quer que eu case com o Gomes e eu falei que eu não quero casar porque eu quero casar com alguém que me ame, que me ame e que eu ame ele também, e eu não sinto nada pelo Gomes e eu não quero casar. E o Lourenço diz, mas você não quer casar, você não sente nada mesmo? Não. Então fique tranquila que eu vou resolver essa situação para você. E o Lourenço fala isso, acalma ela, dá um acalento para o coração dela. Então o Lourenço se retira desse local ali e depois ele vai resolver esse problema, né? Depois ele vai voltar aqui também vai voltar para o conto aí de novo, ele vai aparecer de novo no conto, melhor dizendo, né? Mas cumpre ressaltar que o Lourenço ali, depois que ele saiu dali, ele foi indagar, foi conversar com a Augusta, foi conversar com o Vasconcelos a respeito do casamento, tentar indagar e já lhe foi explicado várias coisas ali também, tá? Então, o Vasconcelos já falou com a Adelaide, tá? E, porém, o Vasconcelos ainda não falou com a Augusta sobre esse casamento, a Augusta, sua esposa. Então o Vasconcelos, ele se dirige até Augusta e chega do mesmo jeito que chegou ali para Adelaide e fala, ó, Adelaide já tem 15 anos, está na época dela casar, e a Augusta diz, não, ainda ela é muito nova para casar, eu não quero que ela case nova, quero que ela tenha um tempo, eu quero que ela se apaixone, eu quero que ela viva a vida um pouco mais antes de casar. E o Vasconcelos diz, não, mas para quê? Veja você se casou quando tinha 15 anos e deu tudo certo e tal. E a Augusta diz, não, ela é muito nova, eu não quero que ela case. Não, mas ela tem que casar, eu já arrumei até um pretendente para ela, eu arrumei um pretendente, o Gomes quer se casar com ela. Então a Augusta recebe assim, não, o Gomes não, ela não precisa se casar com o Gomes. Não, é bom que ela se case com o Gomes, pois ele tem bastante dinheiro, ele tem um dote bom para a nossa família. E a Augusta responde dessa forma, não, mas a gente também tem dinheiro, nós também temos dinheiro, então ela não precisa se casar com o Gomes, ela pode esperar um pouco mais. E daí o Vasconcelos joga a notícia para ela, né? Não, veja bem, Augusta, nós não temos mais dinheiro, nós tínhamos dinheiro. Você gastou todo o nosso dinheiro com essas suas coisas que você compra, essas suas gastanças de roupa e de beleza e não sei o quê. Mas como ressaltar aqui que a Augusta gastou parte desse dinheiro, tá? Mas o Vasconcelos também, né? Porque o Vasconcelos era um cara, como eu falei pra vocês no começo, da vida boêmia. Um cara que só gostava de curtir e que não trabalhava, só queria aproveitar a sua herança, né? Aproveitou tanto o seu dinheiro que o dinheiro acabou acabando, nós podemos dizer, né? Então a Augusta diz isso, bom, se nós não temos dinheiro, você não precisa casar Adelaide com o Gomes da mesma forma, vai você e ganha você esse dinheiro. Vai você e reconstrói a nossa fortuna, trabalhe e reconstrua a nossa fortuna. Mas isso nem sequer
passa pela cabeça do Vasconcelos, né? O Vasconcelos nem leva em consideração esse argumento aí. Então, o Vasconcelos continua ali, não, mas então vamos casar lá com o Gomes, casamos lá com o Gomes, sim, e a Augusta, não, não e não. Você não vai casar ela com o Gomes, não tem por que casar ela com o Gomes, ela é muito nova e eu não quero que ela se case ainda. O fato é que a Augusta foi bem enfática em dizer não. Foi tão enfática que o Vasconcelos começa até a pensar algumas coisas a mais aí, né? E ele tenta entender ali. Então o Vasconcelos sai dessa conversa com a Augusta, aparentemente perdendo essa discussão, e ele sai agora, como eu falei para vocês, pensando o porquê é que a Augusta não quer que eu case a Adelaide com o Gomes, porque ela foi muito enfática nisso. E o Vasconcelos começa a pensar qual o segredo que tem essa Augusta, qual o segredo que tem a Augusta, que ela esconde, que de eu não poder casar a Adelaide com o Gomes. E ele começa a pensar, será que a Adelaide, será que a Augusta gosta do Gomes? Será que os dois já ficaram? Será que os dois são amantes? Ele começa a pensar várias coisas nesse sentido, tá? E é daí que surge o nome do conto, inclusive, O Segredo da Augusta, pois o Vasconcelos agora acha que a Augusta tem um segredo e ele quer descobrir qual é esse segredo, o porquê da Augusta não querer que a Adelaide case com o Gomes, tá? Então pense aí, veja aí. Daí fica esse segredo, né? Fica esse negócio na cabeça do Vasconcelos, né? E o Vasconcelos agora tem mais uma coisa para pensar, né? Então passa-se um tempo ali e agora o nosso personagem chamado Lourenço ele retorna para conversar com o Vasconcelos. E agora, cumpre ressaltar aqui também que o Lourenço ele já havia conversado com a Augusta, ele já havia conversado com o Vasconcelos antes e ele já sabia dos problemas financeiros que o Vasconcelos tinha e o porquê o Vasconcelos queria casar a Adelaide com o Gomes. E agora o Lourenço aparece de novo para conversar com o Vasconcelos e ele chega dizendo, você não pode casar a Adelaide com o Gomes. Mas como não, Lourenço? Nós precisamos casar, nós precisamos do dinheiro do Gomes ali, o Gomes vai dar um dote, vai ajudar a família, e fala essas coisas aí nesse sentido. Então o Lourenço já rebate dizendo, não, você não entende. O mesmo motivo que você quer casar a Adelaide com o Gomes é o motivo pelo qual o Gomes quer casar com a Adelaide. O Gomes também está falido, e o Gomes está de olho no seu dinheiro que ele acha que você tem. E o Vasconcelos recebe isso assim, recebe essa notícia e fica, como assim? O que está acontecendo? Tá? E daí o Lourenço fala, se você não acredita em mim, vá e indague você ele mesmo, porque eu investiguei, eu descobri tudo e todo mundo sabe que ele está precisando de dinheiro também. Então, o Vasconcelos vai entrar em contato com o Gomes e vai indagar o Gomes e o Gomes vai dizer que realmente não tem dinheiro, que aconteceu ali umas coisas e tal, e não tem dinheiro, e ele até fala aquelas promessas boas, assim, né? Não, que se eu tivesse dinheiro, meu amigo Vasconcelos, eu te ajudaria para mostrar a prova da minha amizade. Mas isso daí é meio que da boca para fora, né? Então, agora, sem essa questão do dote, do Gomes ter dinheiro, e sem essa questão do Gomes aí, que o Gomes não tem mais dinheiro, não tem nada, esse casamento da Adelaide com o Gomes meio que vai murchando, vai morrendo e vai se resolvendo essa situação. Mas, na cabeça do Vasconcelos ainda tem uma coisa que ele quer descobrir. Ele quer descobrir o segredo da Augusta. Qual é o segredo? O porquê que a Augusta não queria que a Adelaide se casasse com o Gomes de maneira nenhuma. O porquê ela foi tão enfática. E esse segredo nos vai ser revelado no finalzinho do conto, quando sem querer, o Vasconcelos vai escutar uma conversa da Augusta com outro personagem. E a Augusta vai dizer assim, mais ou menos nessas palavras, não, a Adelaide não pode se casar, ela é muito nova. Imagine se ela se casa com 15 anos e eu viro avó aos 30 anos. Eu viro uma avó tão jovem, como que vai ficar a minha imagem? Não, ela é muito jovem, eu sou muito jovem para ser avó ainda. Ou seja, o segredo da Augusta era basicamente esta ladainha, né? Este negócio dela cultuar a beleza e ela tinha medo de ter a imagem, de ser a imagem de uma avó, porque na cabeça dela ela era muito jovem para ser avó e por isso ela não queria que a Adelaide se casasse com o Gomes, tá? Então veja bem como que é essa questão, ela não queria ser avó, e daí nós achamos que tem um segredo muito obscuro, alguma coisa, e no fim o segredo é esta coisa aí, né? Está relacionado também ao culto à beleza da Augusta. Então,
já indo para o finalzinho do conto, vai se passar essa parte, e no final também nós vamos ter ali um pensamento do Gomes que vai nos revelar as verdadeiras intenções do Gomes com Adelaide. E o Gomes pensa mais ou menos a seguinte questão. Ele pensa assim: onde é que eu vou arrumar uma herdeira agora para eu poder recuperar os meus dotes, recuperar o meu dinheiro? Ou seja, o Gomes, toda aquela história dele de que ele rompeu com a sociedade, que ele estava apaixonado, que ele chegou dizendo apaixonei-me, agora estou amando, estou mudado, era tudo papo furado. O que ele queria realmente era o dote da Adelaide, era o dinheiro da Adelaide. E o tio da Adelaide, o Lourenço, estava certo nesta questão que ele investigou. Ou seja, mais um personagem frívolo neste conto, né? E o conto termina desta forma, com o Gomes dando meio que essa declaração aí, a última parte importante deste conto, tá? Então, concluindo o raciocínio, né? O conto termina desta forma e vocês vão perceber que este conto, ele é um conto que pertence à fase romântica do Machado de Assis, mas como de costume, o Machado de Assis já escrevia à frente do seu tempo, então ele fazia parte da fase romântica, mas você vai ver aqui vários elementos da fase realista, como, por exemplo, essas críticas sutis que ele faz, né? Essa questão dos personagens frívolos, como a Augusta, que está preocupada ali com a sua beleza, ela cultua a sua beleza, a sua aparência à frente de quase tudo, à frente até do amor que ela sente pela sua filha, porque no começo você acha que ela não quer que a Adelaide se case nova, porque você pensa assim, bom, ela está protegendo a sua filha, ela acha que a sua filha é muito nova e ela quer dar a oportunidade da sua filha se apaixonar para daí encontrar ali um casamento de verdade, né? Mas você percebe que na realidade ela está preocupada com a aparência dela. O Vasconcelos vai perceber que é um personagem frívolo também, que ele nem pensa no bem-estar da filha, né? Ele quer logo casar o Gomes com a Adelaide para poder pagar ali a sua dívida e poder continuar a vida dele de bom vivan, né? Aquele típico personagem machadiano, que nem eu falei para vocês. E o Gomes é a mesma coisa, né? Ele quer casar com a Adelaide para poder ter dinheiro de novo e continuar aproveitando a sua vida boêmia e nada abstêmia. Então vocês vão percebendo isso, né? Aparentemente, a única personagem romântica aqui é a Adelaide, que tem 15 anos de idade e que ali pensa em se casar com um amor de verdade, com uma pessoa, com um amor verdadeiro. Lembrando a vocês, tá, que a Adelaide tem 15 anos aqui neste conto, mas naquela época, essa questão do casamento, quando as pessoas eram mais novas ali, era meio que comum, né? É meio comum, então você vai ver uma personagem jovem dessa já sendo oferecida em casamento, tá? Nós estamos falando de um conto aí, digamos, do final do século XIX, né? Então, só para vocês terem essa informação em mãos aí, tá bom? Lembrando disso daí sempre. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse conto? Vocês gostaram aqui do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo aí, escreve nos comentários a sua opinião, deixa a sua opinião sobre esse conto, sobre a obra do Machado de Assis, diz aí para mim o que você acha do Machado de Assis. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal, tá bom? Naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização de vocês em qualquer outro vídeo deste canal ajuda muito este canal a crescer. Lembrando que já temos outros vídeos do Machado de Assis aqui no canal e você pode chegar lá, assistir e deixar a sua opinião e o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. Novamente, peço perdão a vocês por uma falha na voz, por alguma coisa, porque eu estou aqui com a garganta um pouco ruim. Mas eu tinha que gravar o vídeo para dar continuidade aqui no canal e não faltar o vídeo de toda segunda-feira, tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.